nada é mais terrível do que não ter nascido. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Mas então, nada é mais terrível do que não ter nascido. Essa é uma frase do Fernando Sabino. Aí eu pergunto, será? O Fernando Sabino, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nada é mais terrível do que não ter nascido. Terrível para quem? Para quem estava esperando que você não nasceu? Ou para as forças cósmicas que estavam predeterminando? É uma boa pergunta. E eu quero saber também, será que nada é mais terrível do que não ter nascido? Eu escolhi essa frase porque nosso tema de hoje é sobre o aborto. Inclusive, assim, o pessoal participou essa semana no nosso Facebook, contribuindo com o tema do programa. Todo mundo queria que a gente conversasse sobre aborto. Então, você pode sempre participar escolhendo o tema, tem votação de tema mas não também. Mas não foi só escolha, né? Por quê? Tudo isso por quê, né? Porque o Conselho Regional de Medicina resolveu apoiar a proposta... Conselho Federal ou Regional? É o Federal. Isso, junto com o Regional também, né? Porque acho que 27 pessoas do Regional também participaram dessa votação. Eles estão apoiando a proposta de que as mulheres possam fazer o aborto até a 12ª semana de gestação. Então, aí como surgiu esse tema, o pessoal resolveu pedir para a gente conversar um pouco sobre isso e ver o que a filosofia tem a dizer sobre o aborto. Isso é verdade. Mas é um tema típico da filosofia contemporânea. É um tema típico da filosofia contemporânea, principalmente nos Estados Unidos. Sem dúvida. Até perguntaram pelo Twitter, mas que filósofos que falam sobre aborto e tal? Eu passei aqui os textos que a gente leu e se baseou, mas falei também, exato, assista para a gente poder conversar. Vou começar então um programa diferente, vou começar com uma pergunta que uma colega nossa, uma filósofa também, lá de João Pessoa, a Mariana Lacombe, ela mandou uma pergunta, a gente começa o programa respondendo essa pergunta. Mariana Lacombe. Isso. Pode ser? Pode, mas Lacombe é lá de cima? João Pessoa. João Pessoa é influência francesa. Influência francesa. Lacombe é um sobrenome típico daquele... Vamos ver o vídeo? Vamos. Oi, Paulo. Oi, Fran. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do Hora da Coruja, programa que eu gosto muito, estimo muito. E assim, vamos lá, aborto. Aborto é um tema difícil, é um tema polêmico, é um tema que está na boca do povo, está todo mundo comentando, está todo mundo falando. E diante de tantos textos, tantas informações, a minha dúvida é: como a filosofia lida com a questão do aborto? Qual seria o papel do filósofo diante dessa questão? Obrigada. Que legal. Muito bom, né? Boa pergunta da Mariana. Que é o que a gente vai discutir aqui no programa. O que o filósofo tem a dizer sobre o aborto? O que tem dito sobre o aborto? Né? E por que isso é uma questão da filosofia? É boa pergunta porque separa o que é filosofia, né, e o que o filósofo. Exato. Né? É interessante fazer essa separação. Você, outro dia, aqui no programa, nós tocamos nessa questão e... A gente fez um programa aqui que a gente conversou bastante sobre aborto. Não era sobre aborto o programa, mas o tema acabou indo para esse lado, né? Mas eu, particularmente, acho o seguinte, até peço desculpa para os nossos corujetes, as pessoas que acompanham a Hora da Coruja, que talvez estejam esperando da gente um programa mais normativo, né? Porque essas questões, elas são muito plebiscitárias. As pessoas querem saber se a gente é a favor ou contra aborto. Exato. E o papel da filosofia não é esse. O papel da filosofia é fazer uma investigação sobre as coisas, para que as pessoas, né, participando dessa investigação filosófica, possam elas chegar às suas decisões. Até porque a gente separa mais ou menos que, enquanto filósofo, a gente discute sobre o assunto, talvez enquanto pessoa a gente tenha uma posição particular que nem corresponde a... Não, eu particularmente, eu costumo casar, né? Eu costumo trabalhar pessoalmente do mesmo jeito que eu trabalho como filósofo. Não costumo cindir essas duas coisas, né? Eu tento viver uma vida filosófica. Agora,
o que a gente precisa fazer é trazer as pessoas para a discussão filosófica por duas vias. Uma, a discussão filosófica para as pessoas. Outra, a discussão filosófica para a filosofia. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu discutir filosofia para as pessoas usarem através dessa investigação. Outra coisa é eu discutir filosofia, fazer investigação para que a filosofia possa continuar. Não é? Por quê? Porque a questão do aborto ela tem uma consequência. Ela tem uma consequência para as pessoas, mas ela tem uma consequência para a filosofia. E essa é acho que a contribuição que eu entendo que eu particularmente como filósofo, possa dar. Porque sempre eu vejo os filósofos discutirem da filosofia para as pessoas. Eles não discutem da filosofia para a filosofia. O que eu quero dizer da filosofia para a filosofia é que dependendo do encaminhamento que a filosofia fizer para essa questão, a filosofia vai se envolver em outros problemas. Exato. Então, eu vou dar até um exemplo disso. Seria mais ou menos o texto do Schwartzman, que ele fez essa semana. Não, hoje não. Ele fez 2 artigos, acho que um ontem e outro segunda-feira, e eu creio que então o outro foi hoje, sobre essa questão do aborto. Ele vai para um lado utilitarista da coisa, digamos assim. Ele diz que, olha, vocês falam em prender as mulheres que fazem aborto, então eu vou passar um dado para vocês, quer dizer, esse foi o primeiro artigo, né? Eu vou passar um dado para vocês. Se a gente fosse prender todas as mulheres que fazem aborto no Brasil, que são cerca de 1 milhão por ano, a gente teria que construir 5,5 presídios por dia no país. É o mesmo raciocínio que eu faço para a questão do menor. Se nós formos baixar a menoridade, do ponto de vista filosófico é uma coisa, mas do ponto de vista prático é outra. Se a gente baixar a menoridade, nós passamos a gastar, não é, um dinheiro que nós não temos imediatamente, porque a quantidade de pessoas que vai entrar para o mercado para candidatos a serem presos aumenta assustadoramente. Então, você sabe que eu achei... Não gostei muito do artigo dele. Acho que tem tanta coisa, enquanto filósofo, para se falar sobre aborto. Eu achei que ele pegou um lado que não é muito interessante. Uma coisa é a filosofia se casando com a sociologia para informar as pessoas. Certo. Outra coisa é o debate estritamente filosófico. É que o debate estritamente filosófico é o que eu chamo a atenção e que tem implicações depois para as pessoas mais tarde, né? Uma decisão hoje sobre o aborto. Por exemplo, no caso concreto, que é o do Conselho, certo, que ele está propondo 120 dias, é isso? 120, legalizar... 90 dias, no caso. Que tirar a criminalidade do aborto, se a gestação até 120 dias, independente 90 dias, independente de qualquer coisa. Independente se é estupro, se é anencefalia. Não, fica... pela opção da mulher. Então, nós estamos aí com uma posição americana, em parte, uma posição americana dos liberais americanos, não dos conservadores, que é a ideia do pro-choice. Né? Ou seja, a liberdade individual da escolha. Isso. Né? Bom, os opositores a isso nos Estados Unidos normalmente são os religiosos. Por quê? Porque eles vão dizer... Que eles são os profetos. Profetos. Né? Por quê? Porque eles vão dizer que a vida começa na concepção. Isso. E não em qualquer ponto. Bem, essa discussão, ela, por parte dos liberais, ela é tomada como não metafísica e não religiosa. Tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho, né? Onde nós não estamos considerando qualquer vínculo do feto com alguma coisa que não seja o seu corpo. Isso. E o corpo da mulher. Isso. Né? Não tem uma entidade, uma substância externa chamada vida. Vida é aquilo ali. Né? E vida sendo aquilo ali, vai ser o que a ciência diz, ou seja, vida cerebral. Então, enquanto não há vida cerebral, pode haver o aborto. Tendo vida cerebral, ou seja, tendo ondas cerebrais, e você tendo aí uma vida mental que pode emergir da vida cerebral, que não são a mesma coisa,
então aí pode abortar. Que essa foi uma das explicações que os médicos deram, dão, e é que eles dão isso, tudo quanto que é só lugar. existem... os médicos... Só existem conexões cerebrais a partir do 3º mês de gestação, então o feto não sentiria nada. Bom, então há dois problemas em relação a essa argumentação. Primeiro problema. Essa argumentação, ela é uma argumentação aparentemente não metafísica e estritamente científica. E a outra conservadora é só religiosa e metafísica. Não. Essa posição também carrega um laço metafísico. Qual? Em filosofia da mente, nós não podemos e não temos elementos para acoplar, fazer uma ligação, não é? de uma relação, digamos assim, garantida da conexão entre manifestação cerebral e manifestação mental. Nós não temos. Tá? Todas as teorias que nós temos, filosóficas ou científicas, elas são de imputação. Eu tenho aqui uma manifestação cerebral mensurável, que são ondas, são uma disposição neural, e eu tenho aqui uma manifestação mental, que é avaliada pelo comportamento, porque eu não posso estar no cérebro do outro, nem na mente do outro. Eu não estou na mente do outro, então eu avalio pelo comportamento. Então, eu vejo uma manifestação aqui, no cérebro, né, que eu chamo de onda, e correlativamente acontece uma manifestação mental que eu noto pelo comportamento, mexer, movimento e tal, que é dor. Então, esta correlação, ela é uma imputação. Isso. Eu não posso falar que isso aqui é causa, isso aqui é efeito. Eu não posso falar que a manifestação neural causa a manifestação mental. Eu posso fazer uma imputação dizendo que parece que é. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho a manifestação aqui, eu tenho a do outro lado. E é engraçado que o argumento também vai pelo lado seguinte. Quem vai ter mais dor? Né? O feto ou a mãe? Então, quer dizer, vamos liberar o aborto, tem essa discussão também, vamos liberar o aborto porque, para quê? De uma forma utilitarista, dizendo, vamos evitar o sofrimento dessa mãe e também parcialmente, se for ver, dessa criança, que nasceria no lar indesejável. Não, mas aí é consequência depois, né? Uma das questões filosóficas que discute, que inclusive o Peter Singer discute isso. Não, mas estou falando assim... Tentando sair da... Mas estou dizendo que antes dessa avaliação utilitarista, o que eu estou dizendo é que antes disso há uma questão que... porque aí entra... Bom, a questão filosófica é a do utilitarismo. Sofrimento da mãe ou sofrimento do feto? Sofrimento de muitos ou sofrimento de poucos? Que vai pela corrente da filosofia utilitarista. Eu estou falando que não. Eu estou falando que existe uma discussão filosófica anterior que não quer aparecer. Por quê? Porque está se falando que a discussão é só científica. Não é. Por quê? Porque a teoria da mente estabelece uma relação entre mente e cérebro que é uma imputação. Essa relação não é uma relação efetivamente científica, ela é metafísica. E nós estamos imputando que tem relação. Exato. Mas nós não estamos em condição. Por quê? Porque quando o feto entra em movimento, aparece a onda cerebral. Mas quem que disse para você que ele não tem uma manifestação mental que não está causando nele movimento? Exato. Né? Antes da onda aparecer? Nada pode garantir isso. Nada. Por quê? Porque nós sabemos que pessoas, né, que não apresentam nem comportamento de coma, né, que não apresentam manifestação nenhuma de movimento, né, podem, depois, quando acordam, se lembram de terem conversado. E até mesmo pessoa que já teve morte cerebral decretada, ela acordou. Bom, então, mas mesmo que não tivesse esses indícios, certo, a questão metafísica permanece. Mente e cérebro. Mente é o quê? É comportamento mental expresso pela linguagem ou por algum movimento. Cérebro é o quê? Um aspecto físico. Então, a teoria fala o que hoje? O funcionalismo.
uma das teorias em filosofia da mente que mais vinga hoje é o funcionalismo. O funcionalismo fala o quê? Ele faz a seguinte metáfora. A parte física a parte física do aparato, que é o cérebro, é o computador. É o hardware. A parte mental, né, que precisa da parte física para se manifestar, né, mas não é física, é o software. É o software que vai fazer funcionar. Então, esta metáfora do computador serve bem para nós explicarmos o comportamento mental. No computador, nós sabemos que é a parte física que causa o funcionamento da parte mental, ou seja, do programa. Mas nós não sabemos se isso é literal ou só uma metáfora. Por quê? Porque no caso do cérebro e da mente, pode ser que não seja. Pode ser que o cérebro, né, não esteja ainda naquele estágio onde está aparecendo o movimento, né, mas o pensamento já se manifestou, sem se manifestar exteriormente, e não tem a ver com a onda cerebral. Então, nós estamos trabalhando num campo de imputação. E dificilmente nós vamos sair dele. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que a posição pró-aborto, que se diz científica, ela é também metafísica. Por que eu estou querendo reduzir a posição científica à metafísica? Porque esse é o papel da filosofia. Sim. Né? É trazer mais elementos ao debate. Agora, este meu argumento, ele prejudica os abortistas, por quê? Porque ao trazer a discussão que parece científica como discussão metafísica, o que acontece? Coloca em dúvida de que... Eu empato. Exato. Eu empato a discussão. Por quê? Exato. Porque a discussão religiosa é metafísica, é a ideia da alma, e eu trouxe a discussão científica também para o campo metafísico. Então, o que eu causei? Eu causei um empate. Você sabe que o Peter Singer... Okay? O Peter Singer ele também causa um empate. Né? Então, estamos em empate. Metafisicamente, estamos zerados. Ele vai por outro lado, ele não vai pela filosofia da mente, ele vai por um outro lado, ele vai pela lógica. Vamos ver. Ele atribui, ele descarta a questão moral, ele pega essa questão dos pró-aborto e pró-escolha. Então, ele coloca, assim, 3 premissas. Primeiro, é errado matar um ser humano. Aí ele coloca a segunda premissa. Um feto humano é um ser humano inocente. Aí ele conclui, logo é errado matar um feto humano. Sim. Tá? Ok. O silogismo perfeito. Quando ele coloca esse silogismo, ele apresenta os problemas para isso. Primeiro, o feto é um humano? Por que isso? Porque quando a gente fala um humano, a gente equivale a pessoa. Um humano é uma pessoa. Agora, o feto pode ser humano, mas ele é uma pessoa? A gente não tem como responder, quer dizer, não é uma pessoa. Então, como que a gente responde a esse problema? Não, mas veja, aí ele não causa um empate. Aí ele está derrotando a posição abortista. Ele não está causando um empate. Como? Não, porque ele tá simplesmente dizendo a seguinte coisa, né? Se o feto não é um humano, uma pessoa, ele não tem uma identidade pessoal, e nós somos criminosos ao matarmos uma pessoa, então nós não somos criminosos ao matar alguma coisa que não é uma pessoa. Não, nós somos criminosos ao matar um humano. Um humano inocente. O feto é um humano inocente. E a gente deveria proteger os humanos inocentes. Agora, ao mesmo tempo que o feto é um humano, ele não é uma pessoa. Sim. Então, existe um problema aí entre a definição de o que é humano, o que é pessoa e onde que o feto vai se encaixar nisso. Mas tudo então, bem. Quer dizer, ele coloca o empate de novo. Não é que ele coloca o empate, então talvez ele coloca uma dúvida dos dois lados novamente. A gente está matando um humano ou não? Mas se o ser humano é ser uma pessoa, eu estou matando uma pessoa? Não estou matando uma pessoa. Estou matando um feto. Estou matando um humano. Algo humano. Algo humano. Aí o que ele faz? Lógico, humano. O Peter Singer, quem já conhece, sabe muito bem que ele faz a proteção dos animais, né? Então ele faz uma comparação seguinte, com outras premissas também. Matar uma vida, matar algo que tem vida é errado. Não é.
Ele responde. Porque a gente mata o tempo todo, existem os matadouros, a gente mata animais o tempo todo. Não, você veja como veja como aí há uma, veja, se ele toma essa posição, ele está errado. Metafisicamente ele está errado, filosoficamente ele está errado. Por quê? Porque o fato de nós matarmos não garante que nós estejamos certos. Por quê? Porque nós podemos ser todos pecadores. Ou seja, o homem pode estar no mundo para pecar. Por exemplo, e eu preciso ser religioso para falar isso? Não. Basta eu ter lido Schopenhauer. O que o Schopenhauer diz? O mundo é regrado por uma metafísica do mal. Certo. Por quê? Porque dado que o mundo não é racional, o mundo é um caos, sempre acontece maldade. Então o homem estando no mundo, ele participa desta maldade inexoravelmente. Agora, então ele come os animais, ele mata as plantas, ele não pode fazer outra coisa. Mas mas o fato dele não poder fazer outra coisa não quer dizer que ele não seja culpado de fazer as coisas que ele vem fazendo. Dele ser responsável. Por quê? Porque no limite ele poderia se abster de tudo. Quando a gente discute... De que maneira? Se voltando para o mundo de uma maneira estética. É uma boa saída. Ou seja, eu não vou mais usufruir do mundo. Eu vou procurar em todo momento olhar o mundo e participar do mundo esteticamente. Daí o Schopenhauer valorizar a arte. Então, a tentativa de escapar do mal, né, vem por ela. Que é uma ótima veja, escapatória. O Horkheimer, que é um filósofo da escola de Frankfurt, leu Schopenhauer e também vai por aí. E fala assim, nós estamos o tempo todo comprometidos com o mal do mundo. Certo. Só que, se nós formos social-democratas, ele diz, nós começamos a tentar eliminar isso, o mal do mundo, pela política, e depois nós vamos dando mais passos, né, até nós nos abstermos de participar de muita coisa que é o mal do mundo. Então pode ser que eu não chegue ao ponto de me tornar santo, porque alguma participação eu vou ter, né, mas eu chego a um ponto muito alto de não participação neste mal do mundo. Mas você sabe que eu acho que a tentativa... Eu tento sair da metafísica do mal. Então a premissa do Peter Singer não funciona. Mas eu acho que a tentativa do Peter Singer nesse caso é dizer assim, a gente não tem problema em matar. Se você está dizendo para mim que a gente não deve fazer o aborto porque é matar uma vida, eu vou dizer para você, você mata vidas todos os dias, você não tem nenhum problema com isso. Então qual seria a diferença de eu estar matando nós temos um grave problema com isso. Nós temos grave problema com isso. Não é mentira dele que nós não temos. Quando é um feto. Não, nós temos um grave problema com isso em todos os níveis. Mesmo quando é matança de animais? Mesmo quando é matança de qualquer coisa. Por quê? Porque a ordem para matar, ela nunca foi tranquila. Independente do que vai se matar. Ela nunca foi tranquila. Ela é histórica. Ela é histórica, a ordem para matar. Ou seja, a sensibilidade nossa para com o meio é histórica. Nós temos mais sensibilidade e menos sensibilidade conforme a nossa consciência em relação ao meio se modifica. Certo. Então, por exemplo, você esses dias deu o exemplo do toureiro, você estava falando do toureiro, que diante do touro, olhou para o touro e não quis matá-lo. Esse é um fato dos nossos tempos. Por quê? Porque a consciência dos nossos tempos está se voltando para o meio ambiente, para os animais. Né? Então, essa consciência está se ampliando, ela atinge a consciência geral está se ampliando e ela se manifesta nas consciências individuais. Certo. Então, a sensibilidade do toureiro para com o touro começa a aparecer. Do mesmo jeito que apareceu a sensibilidade nossa para com as crianças, do mesmo jeito que apareceu a nossa sensibilidade para com os estrangeiros. Bom, e da mesma forma que está aparecendo com a discussão do aborto. Sim, então, por isso que a consciência... Então, nós sempre tivemos problemas. Não é verdade que a gente não tem problemas com a eliminação do meio. Nós sempre tivemos. Desde o momento que nós estivemos na caverna e que o homem percebeu que a relação dele com o meio, né, também é a eliminação dele, ele começou a ter problemas com o meio. Né? Não é assim, sabe, tchan, não. Não é assim. Então, nós temos um problema. Por exemplo, existe uma charge dentro daquele livro, uma charge que o
o Peter Sloterdijk põe no livro dele sobre a razão cínica, que é uma charge da época de uma menina que pergunta para a mãe, na época da guerra, pergunta para a mãe assim: quando a guerra acabar, os mandamentos, eles vão voltar a poder ser cumpridos? A funcionar. A valer, porque nós estamos matando adoidado, né? E falando matar. Então, é sinal que nós suspendemos os mandamentos e estamos matando, né? Então, não é assim. Outra coisa que não dá para falar é o seguinte, que veja, durante toda a guerra, está vigente o quê? A ideia de crime de guerra. Então, por exemplo, o que é um crime de guerra? Atacar a Cruz Vermelha é um crime de guerra. Certo. Atacar a Cruz Vermelha é um crime de guerra. Ou atacar um prisioneiro. Atacar um prisioneiro é um crime de guerra. Então, o homem, o homem está sempre ligado na ideia da metafísica do mal. Schopenhauer não está falando bobagem. O Schopenhauer está sabendo que o homem está ligado na metafísica do mal. O homem está ligado à metafísica do mal e ele não precisa ser religioso para tal. Ele não precisa falar assim, bom, eu estou em pecado e por isso eu crio o mal. Não, não. Não é por causa da minha liberdade que eu crio o mal. É porque o mal é cósmico e eu participo dele. Tá? Então não é a maldade do Antigo Testamento ou a maldade do Novo Testamento, onde o homem, pela liberdade, rompe com Deus e cria o mal. Não, não. O homem não pela liberdade, pelo contrário, pela falta de liberdade, pelo determinismo, participa do mundo do mal. E aí eu vou me retirar dele. Só que eu não vou me retirar dele por ser estoico, negando as paixões para não participar do mundo. Não, porque o estoico, ele quer se livrar da frustração. Exato. Por isso que ele nega as paixões. Schopenhauer não, eu vou negar porque eu não quero participar da metafísica do mal. Eu não quero participar do mal. O Vitor faz uma pergunta que eu quero complementar depois com uma pergunta para você. Ele acredita que esse tema envolva feminismo, né? Porque tem muitas decisões... Mas veja, eu acabei não concluindo meu negócio. Desculpa. Porque, veja, o que eu estava falando é que reduzir uma posição que aparentemente é científica para uma metafísica iguala os pró-abortos com os abortistas. Né? Os pró-abortos contra os não abortistas. Né? Então, os dois estão discutindo metafísica. No fundo, eles estão discutindo o quê? Os dois estão discutindo. Né? Ou seja, não estão discutindo, porque eles estão se baseando numa noção metafísica de vida. Os dois estão calçados no ponto onde começa a vida. Onde começa? Que é uma discussão errada. Que é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Não vai se solucionar. Exato, não leva a lugar nenhum. Não tem solução. Por isso que eles empatam aí. Então, eu sempre falo isso, por quê? Porque dá a impressão de que os não abortistas são atrasados, são medievais, são pessoas que estão discutindo religião e metafísica. E os abortistas são avançados, são progressistas, são de esquerda porque eles estão dentro do iluminismo, dentro da razão, dentro da ciência. Isso é uma bobagem. É isso que se propaga. Primeiro que a ciência não tem autoridade para falar mais que a metafísica ou que a religião. Primeiro. Segundo, que mesmo que ela tivesse, no caso, eu mostro que elas empatam. Então, está empatado. Do ponto de vista... está empatado. E a discussão, se for por aí, vai empatar sempre. Vai empatar sempre. Então, a discussão... agora, vamos supor que a gente faça uma opção. Agora que vem a consequência para a filosofia. Que até então está empatado. Agora vem uma consequência não para as pessoas, mas para a filosofia. Vamos supor que a gente aprove o aborto por uma decisão política. Exato. Então, empatou que é isso que acaba acontecendo. Empatou metafisicamente. Certo. Então, vamos para uma decisão política, que é o que a Folha de São Paulo propôs. Certo. Plebiscito. Plebiscito, exato. Ok, plebiscito. Bom, se o plebiscito funcionar, as pessoas vão... elas podem ter motivações religiosas, filosóficas, individuais, mas o resultado é político, é um consenso político. Então, a solução é política. Certo. Ok. Agora, quem me garante que essa solução política vai continuar sendo política, ou seja, vai sempre continuar sendo uma solução do tipo assim, nós resolvemos isso por consulta. Por que eu estou falando isso? Porque essa posição pode voltar para o campo acadêmico, pode voltar para o campo filosófico, pode voltar para o campo científico, como sendo uma maneira de conceituar a vida. Ou seja, nós vamos... Ou seja...
a decisão é tal coisa. Isso, essa decisão política pode implicar na consequência de que a gente vai definir vida como algo que ocorre a partir do momento que você deixa de ser um feto. Nós vamos fazer uma definição conceitual que nós não conseguimos pelo debate. Nem pelo debate, nem pela ciência. Não, pelo debate filosófico científico, não conseguimos. Né? Aí nós decidimos politicamente. Aí a gente volta e faz de conta que aquela discussão que a gente não conseguiu, como a gente não vai conseguir mesmo resolver, então a decisão política passa a informar aquela decisão que nós não conseguimos. Sim. E aí a gente comete o erro de criar um conceito de vida a partir de um consenso político. Muito bom. Vou pedir para você segurar um pouquinho, que eu preciso fazer um intervalinho. Não sei se eu consegui ser claro. Super claro, eu entendi, mas eu vou pedir para o pessoal aqui dizer se entendeu ou não. Não é difícil isso acontecer. Não, é perfeito, essa explicação é perfeita, não tinha pensado desse lado. Vou fazer um intervalo de 1 minutinho e a gente já volta.